Olá pessoal, boa noite. Aqui é a Eliane Girão, tudo bem com você? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, como eu sempre digo, da alimentação, cuidando da higiene mental, da saúde física, cuidando para que possa voltar, melhor, para que possamos voltar melhores de tudo isso. Hoje a live vai ser muito interessante, que a gente vai falar sobre um tema bem polêmico. Inclusive algumas pessoas até me criticaram, sugerindo que eu não fizesse essa live, mas eu acho extremamente importante a gente falar sobre assuntos que causam polêmica, que causam desconfortos. Eu acho que quanto mais desconfortável o assunto, desde que seja pertinente, principalmente em uma comunidade, mais a gente tem que falar e mais a gente tem que ouvir as pessoas. O tema de hoje será bate-papo sobre racismo. E aí a nossa convidada é a Roberta Nascimento, que é uma grande amiga, é uma mulher que eu admiro muito, uma mulher incrível, guerreira, advogada, gestora, né? Eu a conheci em eventos sobre gestão na OAB de Bauru, né? Nos eventos que a gente fazia, e ali nasceu uma grande amizade e eu acabei me tornando uma admiradora da Roberta e do trabalho dela. A Roberta, ela é extremamente detalhista e é verdade, porque eu acompanhei alguns trabalhos dela. Ela é extremamente competente, focada, é festeira, isso a gente sabe porque quem acompanha as redes da Roberta sabe que ela adora viajar, adora um bom vinho, né? Extremamente divertida e ama a vida. Muito parecida comigo, o perfil dela é parecido com o meu. A Roberta, ela é sócia da Roberta Nascimento Advogados Associados, escritório parceiro na fase judicial do Pascoaloto, com especialidade em recuperação de crédito e direito bancário. Ela também é presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB aqui de São Paulo e é presidente da Comissão de Direito Bancário da Subseção de Bauru. Então tudo bom? Deixa eu ver quem tá aqui. A Norma, o Milton. Vamos lá, vou convidar a Roberta. Vamos convidar a Roberta Nascimento. Vai ser um papo bem bacana e eu espero que vocês façam perguntas. Já mandei aqui o convite para ela. Façam perguntas, questionem, né? E é interessante também você clicar nesse botãozinho aqui embaixo, coraçãozinho. Quanto mais você apertar, mais impulsionamento a gente vai trazer para nossa live. Além disso, os comentários também são interessantes e auxiliam bastante no impulsionamento, porque na rede social todos estão buscando, né, um espaço para falar, principalmente nesses horários à noite. Então, quanto mais pessoas a gente tiver aqui apertando o botãozinho do coraçãozinho aí e compartilhando na flechinha, que é o aviãozinho com outras pessoas, mais impulsionamento a gente vai ter na nossa live. Stanley Frazão, grande amigo, tudo bom, meu amigo? Como que vai? Que saudade de você. Inclusive, a gente precisa fazer uma live usando a cozinha como instrumento para gerir, né, um escritório ou departamento jurídico. A Roberta tá aqui, ela acenou, vou fazer o convite mais uma vez. Carol, tudo bem, Carol? Bate-papo sobre racismo é o tema. Vou fixar aqui como... Estamos conectando. Olá! Olá! Maravilhosa! Tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô aqui me cuidando, né? Eu Daquele estava no meio de uma sustão. reunião, a gente não para de trabalhar nunca. E eu estava no meio de uma reunião discutindo um processo aqui, e aí eu falei, gente, está na hora! Pois é, eu olhei, normalmente
eu te vejo, né, em todas as lives. Aí eu olhei, passei os olhos, eu não te vi. Eu falei, ai meu Deus, será que ela esqueceu? Não, não esqueci, E não. eu até te peço desculpas e aviso e comunico também aí para os meus amigos, parceiros, enfim, para a minha comunidade, que eu tô sem celular. Inclusive, eu tô fazendo a live do celular do Edson, que é meu marido, porque o meu celular, ele simplesmente pifou. Acho que de tanto trabalhar, coitado, Então, ele se aconteceu deu com o meu férias. também. Aconteceu com o meu também. Eu tive que trocar de celular porque ele morreu. A Pois gente trabalha aí no nível hard, né? é verdade. Mas Eu, para eu gente ainda tô no, eu ainda tô no escritório. Eu queria ter ido para casa, me preparar, né? Até emocionalmente. Agora o negócio vai meio assim. Eu tô aqui no escritório ainda e mas eu espero que eu possa contribuir com você. Nossa, primeiro não se preocupa, porque você tá linda. Obrigada, Eu aqui. sempre te falei, e assim, eu sou uma pessoa que eu adoro elogiar as pessoas, mas eu só faço elogios sinceros. Então, sempre te achei lindíssima, inteligente, Obrigada, você é querida. uma mulher que me representa e representa muitas mulheres aqui no Brasil. Parabéns, tá, Roberta, pelo seu trabalho, Obrigada, querida. pela sua energia, né? Pela sua disciplina, né? Você é uma mulher muito disciplinada, uma mulher decidida, que corre atrás do que você quer, que busca, que sempre está estudando. Estava até aqui falando para a galera, né, que a gente se conheceu em Bauru, né? Mais uma grande amiga de Bauru. E você era sempre assídua ali nos eventos. Eu sempre te vi muito participativa também nas comissões, né? Eu lembro da comissão de diversidade e inclusão que a OAB tem até hoje, foi uma das primeiras que eu conheci, você sempre estava lá. Então, assim, para mim é um grande prazer, uma grande honra poder trazê-la aqui, né, para nossa rede. E a gente vai estar gravando também, depois eu vou postar no YouTube para quem quiser assistir depois. A gente está guardando todo esse conteúdo, né? Porque são conteúdos riquíssimos. E eu estava aqui comentando, Roberta, né, depois de ler o seu currículo, que na verdade foi um breve currículo, porque o seu currículo é muito longo, sobre esse tema. Esse tema é sempre muito polêmico, né? E eu até, quando eu estava discutindo com algumas pessoas e trouxe o tema, né, eu ouvi algumas pessoas dizendo, olha, acho que é melhor não, né? Esse tema é muito delicado, ainda mais com tudo que está acontecendo, que aconteceu nos Estados Unidos. Será que é o momento certo? Eu falei, é o momento certo, sim. A gente tem que conversar sobre assuntos, não só assuntos muito legais, mas assuntos que às vezes trazem desconforto para algumas pessoas, assuntos polêmicos, porque a discussão é o que gera a reflexão, né? E a busca, né, da informação. Eu sou muito fã da informação certa e correta, seja ela uma informação contida numa história, como aqui a gente vai falar de racismo, a gente traz a história da escravidão e etc. Mas também eu sou muito fã de tudo que tem de novo. Então, essa diversidade de assuntos, para mim, eu acho muito importante sempre trazer esses temas nos meus eventos. E você que é uma participante assídua e provável e possível palestrante para os próximos, né? Se Deus quiser, sabe muito bem disso. Ano passado a gente falou sobre, no painel de diversidade e inclusão, nós falamos, né, sobre o posicionamento da mulher negra, com a juíza doutora Milena, falamos sobre a inclusão do idoso, falamos sobre, enfim, esses assuntos que são normalmente polêmicos, né? Então, agora, dito tudo isso, eu passo a palavra a você, doutora Roberta, e já fazendo algumas perguntas, né, provocativas, né? A primeira delas, que eu acho que as pessoas pensam que racismo é algo assim muito simples, né? Racismo. Racismo é o preconceito. E não é
não é só isso, né? Racismo tem muita coisa envolvida nessa palavra racismo. Então, eu te pergunto, o que é o racismo e qual a relação entre o racismo e a escravidão? Já começou quente, né, Eli? Verdade. Que eu posso te falar? Eu, há menos de uma semana, participei de uma outra live e falei um pouquinho sobre esse assunto, né? E vou compartilhar aqui com vocês um conceito que eu também dei lá na outra live, que é um conceito da Roberta, tá? Não é um conceito dos livros de história. Para mim, racismo seria a crença, a ideia de que uma raça ou uma etnia se julga superior a outra raça ou outra etnia. Então, quando a gente fala de racismo, nós não estamos falando exclusivamente dos negros, né? Como que é aí o objetivo até da nossa live, senão você não teria me convidado, né? Sim. Mas nós estamos falando de qualquer tipo de preconceito, de hierarquização, de crença de superioridade, né? Seja aí quanto os índios, os judeus, ou até, voltando aí na história, a questão da escravidão por si, que também é uma questão de superioridade, né? Então, assim, o racismo, na verdade, ele está contido lá no movimento da escravocrata, mas ele se difere. Independente de escravidão ou não, existe o racismo. Tanto é que nós temos muitos seres humanos que foram escravizados, mas que não sofrem o racismo. E muitos que foram escravizados e sofrem o racismo, como é o caso dos negros. Né? Eu falo que existe uma interconexão entre um assunto e outro, porque quando a gente fala da origem da escravidão, da gênese da escravidão, isso aconteceu no mundo de uma forma geral. E por que os seres eram escravizados? Ou porque em brigas de família, ou então de países, ou de glebas aí que tinha lá na antiguidade, um povo vencia a guerra em relação a outro povo e tornava aquele povo escravo. E a partir do momento que tornava-se escravo, já havia ali um sentimento de superioridade. Porque você só é meu escravo porque eu sou melhor que você. Então, existia dali um movimento da escravidão que vinha aí acompanhado dessa crença de superioridade. O que acontece com o negro? Qual é a diferença, então, do escravo negro para os demais escravos, quando a gente fala lá dos eslavos, que escravo vem de eslavo, né? Uhum. O que acontece é que no negro, ele vem dos eslavos, que foram os primeiros povos escravizados, né? Que houve lá a escravidão. O que acontece, na verdade, é que para o negro, além da questão da escravidão, porque eles foram, vamos dizer a palavra, nós fomos domados lá, né? Ainda tem uma diferença que é a cor da pele, que ficou estigmatizada, né? Como você é inferior. Porque quando a gente fala de escravidão em qualquer outro cenário, de qualquer outro povo, a partir do momento que aquele povo foi alforriado, que foi liberto, as pessoas seguiram a vida delas e não tinha nada que tivesse marcado. Você é escravo, você é menos. Né? Nós vemos isso de uma forma muito expressiva no negro, porque sem falar das marcas que eram feitas nos navios negreiros, que os negros eram queimados como animais, foram coisificados, ainda tem a questão de, olha, esse tom de pele é menos. E isso se tornou, na nossa realidade, um modelo mental. É muito mais do que simplesmente você fala assim, mas o racismo não existe. Existe porque é um modelo mental já absorvido, ele está no inconsciente coletivo, né? A gente tem, a gente parte, é cultura mundial. É cultura. Então, assim, você fala,
tá além até da educação. Existe aí uma pré-conceituação, preconceito é disso, de uma pré-conceituação de que o negro é menos, de que o negro é uma coisa, de que o negro não merece. Então, está sim relacionado o racismo com a escravidão, mas ele difere uma coisa da outra, porque existem povos que foram escravizados, mas que não são vítimas de racismo. E povos que foram escravizados e são vítimas de racismo. Não sei se eu consegui ser clara aí para você na resposta. Então, assim, pelo que eu entendi, por mais que muitos povos tenham sido escravizados, hoje muitos deles conseguiram, né, após a libertação, se libertar totalmente da escravidão. O negro ficou marcado. E inclusive, nos tempos de hoje, nós ainda, né, infelizmente, temos, né, o racismo muito presente na cultura, não só brasileira, mas mundial. Inclusive, eu andei lendo um pouquinho, né, fazendo a lição de casa, nos países asiáticos, o racismo ele é muito mais forte, né? A escravidão é muito mais forte do que, inclusive, nos países americanos e sul-americanos, né? Eu achei esse dado bem interessante. E lembrando aqui também sobre a morte, né, em Minnesota, do George Floyd, que trouxe bastante à tona, né? Trouxe o assunto, a questão do preconceito. A questão do preconceito. O que eu fico bastante até chateada é que foi preciso a morte do George Floyd dessa forma aí violenta, brutal, lá nos Estados Unidos, para muitas pessoas no Brasil começarem a falar, a se atentar sobre isso. E se a gente for verificar, o Brasil é um país muito preconceituoso e até tanto quanto nos Estados Unidos. E isso acontece aqui, gente, a cada 23 minutos. A cada 23 minutos morre um negro no Brasil. Misericórdia. Né? E situações como essa que aconteceu com o George Floyd lá nos Estados Unidos acontecem aqui no Brasil de uma forma muito rotineira e não é dada a mesma projeção. Sim. É lógico que agora, depois da morte do George Floyd, nós vimos aí acontecendo vários outros casos que se tornaram públicos no Brasil, porque isso dá força. Eu não estou dizendo que a gente não deve trazer à tona, tá? A morte, a questão do George Floyd. Não é isso. Eu só acho que é muito triste a gente só se atentar e se sensibilizar a partir de um estímulo dos Estados Unidos, sendo que nós temos isso aqui diariamente. Isso acontece no Brasil. Né? Eu acho que a gente tem, como eu comecei aí na live, a gente precisa falar mais sobre isso, né? Ensinar mais. Eu acho que a educação, ela muda mindsets, né? Ela muda a cultura. Com a educação a gente consegue. E é justamente o que a gente está fazendo aqui. Tem uma pergunta da Luciana Sartori. Tudo bom, Lu? Minha amiga, minha parceira aí, minha advogada, minha irmã. Ela pergunta o seguinte, Roberta. Qual a diferença de racismo e injúria racial? A injúria racial, Luciana, ela é um crime que é cometido contra a pessoa. Então, quando você comete um crime e você está apontando exclusivamente aquela pessoa. O crime de injúria racial, ele não é um crime inafiançável, tá? Ele tem uma previsão lá no Código Penal e na lei contra os crimes, né, de raça, crimes de racismo, mas ele não é um crime que é inafiançável. O crime de racismo, ele é um crime que atinge a coletividade. Então, quando você
fala a respeito do... o preto é criminoso, o preto não presta. Quando você fala de uma forma coletiva, você está cometendo crime de racismo. Quando você fala para pessoa, você está cometendo um crime de injúria racial. Eu citei até um outro exemplo, a gente teve o caso do professor universitário, que foi o professor Juarez, que ele foi, no dia da consciência negra do ano passado, ele foi esfaqueado e foi chamado de macaco. Ai, O ofensor foi preso em flagrante e ele foi autuado por injúria racial. E a fundamentação é que ele xingou o professor, né? E esfaqueou o professor. E aí ele pagou uma fiança e está respondendo crime e liberdade. E isso gerou uma comoção enorme aí nas redes sociais. Porque onde já se viu, e o próprio professor, né? O professor ainda estava na UPA, no pronto atendimento, sendo atendido dos ferimentos, e o agressor dele já tinha pago a multa e estava em casa. que absurdo. Eu, particularmente, não concordo com a tipificação legal que foi dada naquele caso, porque, sim, ele xingou o professor, só que ele xingou o professor de macaco e esfaqueou o professor no dia da consciência negra. Ele não estava atingindo só o professor, ele estava atingindo todos os negros. Porque foi no dia que é um dia para os negros, para os pretos. Ele é mais importante até que o dia da abolição da escravatura. Porque a gente sabe muito bem que a abolição foi muito mais uma questão de ceder ao capitalismo do que eu quero que os negros sejam livres. Diferente de uma luta que era realmente ali defendida por Zumbi dos Palmares. Então, na minha opinião, é uma opinião particular da advogada Roberta, aquilo era um crime de racismo inafiançável e imprescritível. Mas ele foi tipificado como injúria real. Pagou uma fiança e foi para casa. E isso ele acontece de uma forma muito reiterada, né? Existe um crime, né? E aí a gente fala assim, existe uma relativização do racismo. Por quê? Porque o Brasil é um país racista e preconceituoso, né? Então, o que se fizer para relativizar, não, racismo não existe, não, isso foi injúria real, isso acontece rotineiramente. E é muito importante a gente ter essas oportunidades de fala, e isso vem ficando cada vez mais condensado aí na sociedade, a gente vem ganhando campo de expressão, porque as coisas começam a mudar. Porque 55% da população brasileira é negra. É negra. Né? É negros e pardos. Então é muito importante que exista a oportunidade de fala e que possa se exigir equidade, que se trate como igual, porque o preto não é uma coisa, ele é um ser humano com direitos e obrigações como qualquer outro, né? Sim, perfeita a sua colocação. Igualdade, né? É um assunto que a gente tem que falar mais também. E eu me lembrei agora do Henrique Fogaça, que ele gosta muito da caveira, o símbolo da caveira, né? Eu achei perfeito essa... Ele até falou na palestra que ele fez no Legal Experience, que ele gosta do símbolo da caveira, que traz a lembrança da igualdade. Somos todos caveiras, né? Então, todos caveiras. Morre, não tem cor de pele, sexo, opção sexual, idade, somos todos iguais, né? Exatamente. Roberta, tem uma questão aqui do Stanley Frazão. Ele fala assim, a Maite Lourenço, ela... Nossa, eu tô sem o meu óculos. Ela formou a Block Rocks para fomentar o empreendedorismo negro. Por favor, comente. Você conhece esse movimento? Não, eu não conheço, mas eu sou entusiasta desses movimentos. Eu não conheço da Maitê, já está como lição de casa, viu, Maite Lourenço. Vou até anotar aqui, porque já está como lição de casa para eu conhecer o projeto dela. Mas eu sou entusiasta desses movimentos. Por que eu sou entusiasta desses movimentos? Porque se a gente for remontar a história, a nossa história, nós percebemos que o negro, quando ele foi abolido, ele não teve apoio nenhum para conseguir partir do mesmo ponto que o branco.
Então é muito difícil você falar, ah, mas todos têm as mesmas condições, né? O negro está livre aí, por que ele não vai estudar e não vai trabalhar e conquista o seu próprio espaço? É muito difícil a gente conquistar o nosso próprio espaço quando a história nos traz um legado de estar pelo menos a 2 passos atrás. Por quê? Porque o negro veio no navio negreiro e ele não foi alfabetizado, ele sequer falava a nossa língua, né? E eu estou falando do negro, meu antepassado, tá? Então, por isso que eu estou Sim. falando dele, não estou falando nós, tá? Porque eu estou falando lá, contando da história. Então, ele foi abolido, analfabeto, sem um lugar para morar, sem um vínculo de emprego. E o que a gente vê nas histórias, se você for pegar assim, os livros de história aí, que contam a história de verdade, os negros foram abolidos e eles saíram para a rua e eles não tinham para onde ir. Eles foram ficando nos becos, eles foram subindo os morros, eles não tiveram um auxílio do governo. A gente vê o movimento abolicionista e o Nabucco, que foi um grande entusiasta e abolicionista, quando da abolição, ele sugeriu para o imperador que fosse criada uma lei para que fosse dado a educação básica para os filhos dos negros libertos, para que eles pudessem ganhar o próprio espaço deles, e isso foi negado. Então, assim, como é que você vai querer? E aí, nós fomos para os morros. A realidade hoje não é diferente dessa. Não. Hoje nós continuamos nos morros. Então você fala assim, por que os negros estão mais na cadeia? Por que os negros estão no subemprego? Se a gente for pegar o IBGE, a gente vai ver que a maior taxa de subemprego, de empregos informais, as pessoas são negras ou pardas. Porque lá no início a gente já ficou à margem. Então, como é que você vai ganhar espaço se eu sou a neta, a bisneta daquele negro que estava lá na favela? É muito difícil você sair da favela, a não ser que você tenha um incentivo. E a gente vê que em outros países, outras culturas, os negros tiveram incentivo quando eles foram abolidos, o que não aconteceu no Brasil. Então, assim, se você é relegado à margem, o que você precisa agora é dar o mínimo de equalizar as coisas. Então, quando você fala para mim de um projeto de uma querida Maitê Lourenço, que eu não conheço o projeto, mas que está investindo, que está investindo numa profissionalização, num esclarecimento, seja ele qual for. Isso daí é dar oportunidade, lugar de fala, né? Eu acho que é o que a gente precisa. Eu acho que existe uma obrigação que é do Estado, mas existe uma obrigação que é de cada ser humano. Né? Todo ser humano tem por obrigação, se você tem condições, de proporcionar, porque isso daí, gente, não é caridade. Isso aí é dever. Isso é dívida. Isso é dívida. É necessário. Então, eu acho que sou entusiasta de todos esses trabalhos que são feitos. Teve um prêmio Nobel, inclusive, né, do último ano, que é eu não lembro o país agora, na outra live, uma das pessoas estavam comentando que falou de um país, acho que foi na Austrália, que faz um projeto de profissionalização para meninas negras a partir dos 14 anos, porque é preciso. Né? Não é só educação, é cultura. Né? É cultura também. Né? Então, Stanley, eu não conheço o projeto, mas se é um projeto que está trazendo a comunidade negra para um passinho mais nessa linha aí de largada, para mim eu honro e agradeço, porque eu sinto que está me tocando. É para mim também. Você falou brilhantemente sobre dever e obrigação. Eu acredito que todos nós, influenciadores, né, de redes, de uma área, de uma empresa, e até dentro de casa, né, porque
por exemplo, eu que sou mãe, eu tenho dois filhos. Eu os treino, eu sou a treinadora deles. Então, já é o treinamento para essa cultura, né? Antirracismo, enfim, a luta pela igualdade, por exemplo, especificamente sobre negro, mas existem outros tipos, né, de situações complexas aí que a gente também enfrenta, e até mesmo preconceito contra a mulher, né? Eu costumo dizer, eu não sou femista, eu sou a favor da igualdade, né? E eu já enfrentei bastante problemas e dificuldades e assédio, né, por ser mulher no segmento jurídico. Hoje, graças a Deus, isso mudou bastante. E aí, mais pontos para você, né? Porque você está nessa faixa de ser uma mulher negra e ter todo esse conteúdo que você tem, né? E essa voz que você conquistou, né? Você conquistou essa voz. Por isso, mais uma vez, parabéns, viu, Roberta? Estou adorando. E eu tenho mais Obrigada. perguntas aqui para você. A Obrigada. gente já falou um pouco, mas você acha que a educação ela pode mudar o conceito, né, e a visão do racismo? Eu acho que pode, eu acho que é uma das principais ferramentas, mas acho que não é a única. A educação, eu acho que ela vai poder colocar o negro em condições de argumentar e de poder ter voz e de conquistar o seu lugar. E isso eu acho que a educação faz. Mas eu acho que ela não resolve o problema do racismo. Porque, como a gente colocou, nós precisamos de uma mudança de mindset. Ele é um problema cultural, é uma crença, o racismo é uma crença. E enquanto eu tiver pessoas que acham que o negro é um objeto, ou que o negro é menos, ou que ele é predisposto a criminalidade, a vadiagem, a levar vantagem, ou então até a inércia, porque tem gente que fala que negro é preguiçoso, né? Não consegue, né? Não tem projeção porque é preguiçoso, porque não corre atrás. Não. Enquanto a gente não tiver uma cultura, uma mudança de pensamento, e a mudança de pensamento ela passa primeiro em admitir que você é racista, porque quando as pessoas acham que não tem racismo, se você acha que não tem racismo, se você nem reconhece que você é racista e que em pequenas falas ou comportamentos do dia a dia isso é racismo, isso é preconceito, você não vai mudar. Então, eu acho que a educação é essencial. A gente precisa, sim, fazer aí ajustes na educação com políticas públicas de incentivo à educação para a comunidade negra, que é a maior comunidade do Brasil, mas a principal mudança é de pensamento e de crença. Se isso não mudar, e isso, Eli, está muito ligado ao que você acabou de falar, na educação que você dá para o seu filho, e ela não é falada, ela é vivida, ela é analisada. A gente, criança, a gente sabe que criança não aprende só pelo ouvido, ela aprende pelos 5 sentidos. Pelo exemplo. É pelo exemplo. Então, assim, é como você trata, é como você se comporta, é como você pensa, é com aquilo que você fica indignado, né? Aquilo que te causa indignação quando você está vendo o noticiário no jornal e o seu filho capta e fala assim, ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de referência, de reverência que precisa ser dada aos negros que construíram a história do país, precisa acontecer dentro de casa do 0 aos 3 anos. Para que a criança cresça com uma personalidade sentindo que eu sou igual a você, meu amiguinho preto. Sim. Entendeu? E aí, a partir daí, você pode ter certeza que os negros tendo cultura, respeito, e apoio educacional, nós vamos conseguir construir um país que realmente seja igual. Eu não falo igual, eu falo que em equidade, nem em igualdade, que é diferente um termo do outro. Mas é que assim, possamos partir todos da mesma linha de largada, né? Então, não é só a educação. Bem colocado. E aí eu tenho uma pergunta, assim, foi algo que
Existe aquele tipo de pessoa também que ela é racista, mas ela quer disfarçar, né? Então ela tá usando termos do tipo, o meu amigo de cor, né? O meu amigo mulato. Esses termos são termos pejorativos também, não são, Roberta? Sim. Só me esclarece, né? O Então, porque assim, que primeiro que você fala que a pessoa é de cor já é um termo extremamente racista. De cor todo mundo somos, né? Não é ninguém é Gasparzinho, né? Pois O termo mulato, ele também é um termo pejorativo porque ele vem de origem da mula, que é um animal híbrido que não procria. Então, quer dizer, não serve para nada. Por quê? Porque quando a gente fala em mulato e mula, ele vem lá do termo da história antiga, que a mula, o objetivo era a procriação dos animais, né? E a mula não procriava. E o mulato, o que, que ele é, na verdade? É um cruzamento do branco com o negro e ele não serve para nada. Os próprios, a gente vê na história casos dos próprios senhores de escravo que copulavam com as escravas, tinham filhos e escravizavam os próprios filhos. Então, assim, não serve para nada. Então, mulata é um termo assim extremamente desagradável, como é o próprio termo que consta no censo do IBGE, pardo. Pardo vem de pardal, que é um animal sem cor definida. Então, chama de pardo porque só, você nem cor tem. Então, existem tantos termos, né? Eu mesma já presenciei tantas vezes, falei assim, nossa, mas você... Já teve gente que falou isso para mim. Eu falo, vocês consideram o quê? Eu me considero negra. Mas você é uma negrinha, você é uma negra mais clara. Mas você é bonita. Por quê? Negro é feio? Negro não é feio. Porque não, mas você é uma negra bonita. Eu não sabia que você era negra. Foi um termo, uma situação até que eu comentei na outra live. elogiando. Acha que está me elogiando. Nossa, eu não te conhecia, as pessoas falavam de você para mim, eu achei que você era branca pelos seus gostos. Falei, por que pelos meus gostos? Existe gosto de branco e gosto de negro? Olha que coisa mais segregativa. Não, porque você nunca nem falou para mim que você ia no pagode, então você não gostava de coisa de negro. Gente, coisa de negro é tudo. Coisa de negro é aquilo que o negro gosta. Então, eu citei na outra live, mas eu gosto de Chico Buarque. Chico Buarque é coisa de negro. Poesia é coisa de negro. Quer uma poesia mais linda que por ser exato, o amor não cabe em si. Por ser encantado, o amor revela-se. Por ser amor, invade. Enfim. Isso é música de preto. Isso é música de preto. Poesia é música de preto. Literatura é coisa de preto. Se vestir bem é coisa de preto. Ter vaidade é coisa de preto. Sabe por quê? Isso não é coisa de branco ou de preto. Isso é coisa de gente. Sim. Né? E as pessoas às vezes me elogiam, falam assim, porque eu nem sabia que você era negra, porque você não tem gosto de negro. Gente, que coisa mais preconceituosa, né? Então é isso, é o preconceito velado, né? Que acontece, né? Eu fiquei até arrepiada agora com essa colocação, e isso uma fala da doutora Milena, que é presidente, que acabou virando moda, né? O branco ter um negrinho de estimação. Isso foi tão forte para mim, eu não sei se você se lembra disso. Lembro. Ela falou, eu chorei. Né, nas redes sociais, em programas de TV, pessoas brancas falando, mas eu até tenho um amigo negro. Né? Isso é um preconceito e um racismo forte e muito agressivo, né, Roberta? Muito, porque aí é esse racismo disfarçado, né? Não, eu não sou preconceituoso, eu até tenho um amigo negro. Assim, eu não tenho amigos negros e amigos brancos, eu tenho amigos, ponto. Né? E eu negra bonita. Não, eu sou uma mulher bonita. É pura hipocrisia. Hipócrita, exatamente.
A hipocrisia, eu acho que essa é a palavra. O Beto É. Viva foi falado sobre esse tema, né? E que a gente está de parabéns. Que bom, Beto, eu fico muito feliz. Deixa eu ver se tem mais Eu não perguntas. assisti. Eu sou uma Olha, pessoa, eu meu durmo amigo super. Sérgio Osório, amigo de infância. Opa, às vezes eu toco aqui e viro para o escritório. Voltei. Sérgio, Eu durmo amigo. muito, eu durmo muito cedo, não consegui assistir o Roda Viva ontem, mas está com minha tarefa aí de assistir. Eu vou ter que assistir em três partes, né? Porque eu comecei a assistir, não aguentei, eu dormi. Eu acordo 5:30 da manhã todo dia para fazer meditação. E aí não dei conta de assistir até o final. Mas Ai, eu tenho esse inclusive, compromisso. adoro as suas postagens. Porque eu estou aprendendo a meditar, né? Eu sou É, muito agitada, eu sou uma pessoa hiperativa, todo mundo sabe disso, né? E mas eu eu tenho também, feito viu, yoga, Eli? faz Mas eu bem, né? também. Eu tenho aprendido também. Tem mais uma pergunta bem interessante. Eu já vi assim, eu já presenciei muitas discussões sobre essa pergunta que eu vou te fazer. Rô, existe um racismo reverso? Eu, não, eu sou um pouco sarcástica, né? E tenho vontade até de dar risada dessa pergunta. Porque a gente ouve as pessoas falarem, tem Desculpa, mas é vários porque, como eu casos, falei, a né? gente tem que falar sobre os assuntos Tem, polêmicos. lógico, A gente tem que instruir. lógico, Eli. Mas não existe racismo reverso, porque você nunca vai ver um negro, um branco, sentir que ele foi preterido por conta da cor da pele dele. Você não vai ver essa situação. Eu vi uma vez uma pessoa falando, até saiu nas redes sociais, que uma pessoa falou assim: não, eu fui rejeitado por uma mulher porque ela me chamou de palmito. Eu falei, gente, quantas vezes você vê uma pessoa ser rejeitada, levar um fora porque foi chamado de palmito, e quantas vezes você vê um negro ser chamado de macaco? Dá para você falar que existe racismo reverso? Quantas vezes você vai ver numa entrevista de emprego que uma pessoa vai ser preterida por ela ser negra? Ou vai ser revistada numa blitz policial por ela ser branca? Não vai. Se você for pegar o censo do IBGE de novo, as chances de um negro ser revistado pela polícia é 27 vezes maior do que a de um branco. Existe racismo reverso? Pois é. Não Na verdade, existe, essa gente. questão Isso daí é mais uma outra forma de disfarçar, de fazer esse racismo, de ter esse racismo velado, esse preconceito aí. Eu não sou racista, eu também sofro preconceito. Não, não faça isso que fica feio, né? É melhor você se reconhecer. Reconheça aí que você é racista, né? É muito triste. E lembrar de que não existe na história, né, da humanidade situações como a dos negros, né, que eram presos em navios, eram retirados de suas terras, eram presos em navios e ficavam meses ali sendo maltratados, muitos morriam de fome, inclusive, ou de tanto trabalhar. Né? Você vê uma questão do racismo quando você vai lá pegar a linha histórica e ver todas as leis que foram criadas, que são leis segregativas no próprio Brasil. Né? Então, assim, a gente tem a lei da vadiagem de 1890. Foi uma lei criada que julgava que se tivesse, depois das 10 horas da noite, um negro transitando na rua, ele já era autuado e preso por vadiagem, não importa o que ele estava fazendo. Hoje não temos mais leis de vadiagem, mas acontece a mesma coisa. Saia de madrugada e veja quantos meninos negros são encostados na parede para serem revistados por nada, simplesmente porque estão na rua. Isso acontecia em 1890, de uma forma legalizada, e isso gera crenças e conceitos, como a gente estava falando, sedimentado no nosso campo mental de que, olha, o negro faz coisa errada, o negro é vadio. E agora, embora não tenhamos mais a lei, nós temos o conceito, a cultura arraigado. Por isso que está no inconsciente coletivo mesmo. Por isso que a gente precisa mudar a forma de pensar. Né? E aí você não vê isso com um branco. O branco, para ele ser abordado, é porque existe descrição, é porque existem indícios. Não é o que acontece com o negro.
Então você não pode falar que o negro preconceitua o branco. Não preconceitua, gente. Até porque falta até voz para poder preconceituar, né? Na É verdade, difícil. é uma minoria racial e grupo étnico historicamente oprimido, né? Que quer, Oprimido. de alguma forma, justificar, né, o seu preconceito, É. né? Infelizmente, isso tudo é lamentável. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, Rô. Pessoal, vocês estão muito quietinhos. O Anderson te mandou um beijo, falou que você Beijo, falou. Anderson. O Stanley está falando, o manifesto seja antirracista para que pessoas e instituições possam publicamente assumir compromissos pela igualdade racial, promovido pelo IDBR e Sistema B. É uma pergunta, na verdade. Isso pode mudar a história? Pode mudar a história? Eu acredito que sim, Stanley, porque eu acho que vai ao encontro daquilo que eu estava falando para Eli, da educação que ela dá para os filhos dela. Quando o branco, isso é uma fala muito veemente da Djamila Ribeiro, quando ele se coloca, quando ele tem um lugar de fala e se coloca aí defendendo os interesses, porque não por caridade ou por compaixão, mas por obrigação e empatia, isso vai se tornando do mesmo jeito que a gente sedimentou aí no inconsciente coletivo a crença da superioridade, a gente também pode mudar esse modelo mental para a crença da equidade. Então, cada vez que uma pessoa se declara antirracista e age e tem ações práticas antirracistas, isso pode mudar a sociedade. Eu acho que é um movimento lindo, né, que também deve ser assumido não só pelos brancos, mas pelos negros, porque tem muito negro racista. Pois é, eu Né? ia falar exatamente sobre isso. Tem muito negro racista, e eu acho que são esses movimentos que estão cada vez se aglutinando. Eles eram movimentos isolados e agora a gente vê o negócio juntando, né? A célula virando moléculas e ganhando corpo. Eu acho que isso é extremamente importante, válido e necessário. E agora você citou uma palavra aí que me remeteu a uma série que eu assisti. Eu não sei se você já assistiu. Se não, fica a dica, que é a história do O.J. Simpson, Não o assisti. jogador, o Sim. jogador americano, né? Que ele é negro, né? E foi acusado por assassinato, né? Duplo homicídio da ex-mulher e do amante. E no momento lá da defesa, os advogados criminalistas, os melhores dos Estados Unidos, né, que foram contratados por ele, acharam que eles teriam muito mais possibilidades de ganhar o caso se contratassem um advogado negro. E o O.J. não quis inicialmente, porque ele se julgava branco, ele era tão preconceituoso, né? E ele era visto também pelos americanos negros como um negro que estava pisoteando, né, a própria raça, estava negando a própria raça. E aí foi assim, é muito interessante essa série, porque é muito educativa, porque você consegue enxergar os dois lados. Oi, Ju, tudo bem? Juliana Pacheco acabou de entrar, o Frank também. Muito interessante esse tema. Então, fica a dica aqui, essa série para você e para todos que estão nos assistindo aqui. Eu estou saindo aqui com várias anotaçõezinhas, viu? Tem um monte de coisa para ver legal aí. É a história do O.J. Simpson. É excepcional. Eu adoro série criminal, adoro série de psicopata, que a gente que lida com muita gente também, a gente tem que ficar, infelizmente, né? Eu passei uma situação complicada há 2 anos, né? Uma pessoa que eu julgava extremamente amiga, né? Pessoal e de trabalho. Virou de novo, Eli. Virou. Então, é a agitação aqui, né? A hiperatividade. E eu não sei, não estou dizendo
qual tipo de doença, né, essa pessoa tem. Mas isso me fez estudar bastante sociopatia e todos esses assuntos, porque a gente que trata com muita gente, né, a gente tem a gente está mais exposto, né? E eu gosto muito de assistir essas séries. E por trabalhar com advogados, eu também gosto muito de filmes e séries, né? Suits, eu assisti, Ah, eu aquela. também assisti. Eu não sou muito de séries criminais, eu fico tensa, né? Eu gosto. Mas Suits eu assisti, e tem Criminal Minds, a gente acaba, eu assisti, eu não aguentei seguir o Criminal, Suits eu assisti tudo, Criminal Minds eu não dei conta, eu fico muito tensa. Mas eu gosto, na verdade, assim, eu tenho me acostumado a valorizar qualquer tipo de cultura que tenha a vertente do negro. Então, se tem uma série, um filme, uma música, um poema, um livro, eu tenho privilegiado sim. Por quê? Porque a gente precisa trazer essa cultura à luz. Né? Então, assim, E livros de exemplos, né? exemplos, Você até para você consegue. ter como falar, porque assim, a Exatamente. gente não teve na escola a cultura de ler, da literatura negra, e o que teve, a gente não sabia que era negro, né, como Machado de Assis, por exemplo, mas assim, eu tenho feito questão de ler negras brasileiras e americanas, ler Bell Hooks, ler Djamila Ribeiro, ler Conceição Evaristo, eu tenho assim, no meu Instagram sigo várias pessoas aí que estão batendo um bolão e trazendo a beleza, a riqueza da cultura do negro nas redes sociais. E eu faço questão de segui-las, acompanhar, ouvir as lives, fazer comentários no Instagram, porque eu acho que precisa realmente dessa oportunidade de fala, né? Então, isso para mim é algo que eu venho procurando. Então, Exatamente. vai falando, eu vou anotando, né? Eu vou anotando Sim, a porque, gente tem assim, eu aí o tenho uma exemplo tarefa. também do Michelle Obama, né? Que é uma O livro da Michelle grande. Obama, assim, é maravilhoso. Assisti agora o documentário que está no Netflix dela, falando aí da trajetória Precisa dela de assistir. divulgação do livro. Uma linda, dá vontade de você conhecer. Eu quero ser amiga dela, né? Tem algumas Pois pessoas é, que a gente aquela conversou pessoa e que você, eu você quero ser sente amiga vontade dela, de né? assistir. Mas é Muito tão bom. importante essas questões, a gente precisa valorizar, né? A gente precisa Sim. valorizar. O Roa Kátia Vilchins está me falando aqui que eu preciso falar sobre o Legal Experience Online, porque todos me conhecem, né, principalmente pelos eventos, Sim. comitês que eu realizei, né, abordando o tema gestão estratégica para o advogado empreendedor e todos os temas e assuntos, né, que possam implicar, né, na gestão, na liderança e na boa condução de um escritório, de um órgão ou de um departamento E é um jurídico. curso sensacional. Eu estive no último e, assim, um dos melhores eventos jurídicos que eu já participei. Olha que eu participo de evento jurídico, hein? Ai, Mas muito o último obrigada. Legal Experience, para mim, assim, eu voltei para casa dando esse feedback para o meu time. Eu falei: olha, as pessoas precisam estar lá. Inclusive para falar sobre esse tema, porque você teve uma pessoa maravilhosa falando sobre diversidade lá, que, assim, tirou lágrimas da plateia inteira, né? Do tamanho de tanta verdade que ela falou. E da riqueza do conteúdo, né, Eli? Você realmente consegue dar uma visão 360 em gestão de negócios jurídicos. Sim, porque são assuntos e temas que a gente precisa colocar na mesa, porque é, são situações que acontecerão no nosso dia a dia, né? E nós, como sim, gestores, seja pequeno empreendedor, como eu me considero uma pequena empreendedora, eu preciso conhecer, eu preciso entender, né? Por exemplo, a gente ouviu a Juliana, que é superintendente dos recursos humanos da Tóquio Marine, né, que ela conduziu brilhantemente, né, o assunto da inclusão, e ela falou sobre o projeto que ela criou dentro da Tóquio Marine para incluir, né, o negro, o trans, as pessoas acima de 50 anos. Então, esses assuntos que normalmente
passam desapercebido, né? Porque as pessoas acham que você só tem que falar que gestão só é finanças, só é marketing, tecnologia. Não. Diversidade, inclusão faz parte, tem que fazer parte da gestão. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade para falar aqui para a Kátia, que é a gerente do projeto Legal Experience Online, que está sendo criado, viu, Rô? E já fica aqui o convite para você. A gente vai lançar o Legal Experience Online em julho, se Deus quiser. Nós já temos 8 temas na grade, começando por planejamento estratégico, porque o advogado, quando ele decide empreender, ele precisa, né? O primeiro passo é planejar, né? Ele quer ser grande, quer ser pequeno, qual área ele quer atuar, né? Qual tipo de cliente ele quer ter. Enfim, então a gente vai ter esse módulo planejamento estratégico com 5 professores brilhantes que falaram sobre o tema. Depois a gente vai ter recursos humanos, tecnologia da informação, controladoria, marketing jurídico, pode que não pode, o marketing digital. A gente vai falar sobre controladoria, não só a jurídica, como todo mundo pensa, compliance, que também é um tema extremamente pertinente à gestão, né? Atualíssimo e necessário. Aí a gente está vendo a LGPD, né? Sim, a gente vai ter Patrícia Peck Pinheiro e outros professores no módulo de tecnologia da informação, tratando esses assuntos e também as ferramentas, as novas ferramentas, né, digitais que a gente precisa usar, principalmente agora em tempos de pandemia, né, para se comunicar com o cliente, com a família e etc. E eu quero muito incluir no Legal Experience Online, que vai ser a mesma versão, né? Não a mesma versão, porque nós que somos sinestésicas, né? E adoramos o contato físico, mas assim, a gente quer trazer um conteúdo muito interessante para o advogado empreendedor, né? Para que ele tenha acesso a esse conteúdo. E eu quero, viu, Kátia, incluir esse módulo de diversidade e inclusão. E a Roberta é uma convidada, se você aceitar, Rô, a gente vai começar já a tratar sobre o tema que você gostaria de falar no módulo. Já né? Se a gente aceitei. não... Maravilha. Já aceitei, Obrigada. pode contar Vai ser um comigo. prazer e uma honra. Se a Eu gente não também, eu me conseguir senti lançar, honrada pelo convite. Espero que eu possa corresponder às suas expectativas. com toda certeza, com certeza absoluta, eu não faria o convite aqui ao vivo, gravado, se eu não tivesse a certeza absoluta de que você é a pessoa certa para falar sobre o tema, não só por ser uma pessoa estudada, uma mulher, né, empreendedora, né, mas por ter na pele, por sentir na pele, né, por ter a experiência. Eu acho que Sim, essa é a palavra, né, a é a experiência, vivência, né, Eli? conceito A racial vivência. e por ser mulher e tudo mais. Tem aqui, a Kátia está falando. Seja bem-vinda, Seria a Roberta. coisa mais linda. Eu preciso do meu óculos. Retratar a sociedade brasileira do Rio de Janeiro da década de... Ah, da série. Coisa mais linda, Coisa Kátia. mais linda. Gente, no Da primeiro década de episódio eu já 70. morri de chorar. Eu achei a coisa mais linda mesmo, porque eu acho que é uma das poucas séries aí do cinema brasileiro que a gente vê 2 protagonistas negras, fortes, lindas, contando as histórias dela e se posicionando de uma forma tão grandiosa num momento em que a gente não tinha não só preconceito contra o negro, mas também contra a mulher. A mulher não tinha lugar de fala, quem dirá a mulher negra. Então é uma Pois é. história linda aí. E a gente vê, eu tô curiosa para a continuidade aí da série, para saber o que vai acontecer com essas 2 protagonistas na sequência. E Mas eu realmente é o achei... racismo, né, através da Mas personagem, eu tinha que se vontade de estar torna tirando foto da necessário. tela da televisão, printar a tela da televisão, cada vez que eu vi uma fala bem colocada, bem argumentada, trazendo a questão de empatia e de verdade, e falar assim, olha, eu sou igual a você, você é tão importante quanto eu. Olha, foi muito bonita, tá de parabéns a Netflix com essa série, viu? Foi
foi maravilhosa. Não, a Netflix ela virou padrão de consumo, né? As pessoas hoje elas consomem Netflix até em função de tudo que está acontecendo, mas também porque a Netflix ela conseguiu ler o seu avatar. Democratizou, vezes para a Netflix. Tem democratizado o cinema, democratizou. Né? História tem aquela série também americana, baseada em fatos reais, da mulher